Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 7 de março de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça condena a instituição financeira por descontos indevidos. Comarca do Vale do Jequitinhonha realiza mutirão de audiências e julgamentos de crimes de violência doméstica. Supremo rejeita pedido para prorrogar prazo de adesão a acordo sobre Mariana. E ainda, STJ condena a agência de turismo por falha de informação. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Justiça condena a instituição financeira por descontos indevidos em aposentadoria. As informações com Danilo Baião. Uma instituição financeira terá que indenizar por danos morais um servidor em R$ 5.000 e devolver para ele a quantia de R$ 1.924,08, que de forma irregular foi tirado do seu salário. O processo mostra que em julho de 2021, o servidor recebia seu pagamento através de uma instituição financeira pública. Nessa data, o Estado vendeu este serviço para uma outra instituição privada. O servidor preferiu receber o seu pagamento através de uma terceira instituição, também privada. Para sua surpresa, em abril de 2022, ele não recebeu o pagamento, quando foi descobrir que ele havia sido feito pela instituição financeira pública, aquela primeira que ele já tinha recebido. E, para sua surpresa, a instituição retirou R$ 1.924,08 de sua conta para quitar fatura de cartão de crédito. Por causa disso, o servidor ajuizou ação contra o banco, pleiteando indenização por danos morais, alegando que não havia autorizado o desconto em folha. O banco tentou se defender sob o argumento de que estava no exercício regular do direito, argumento que não foi acolhido pela juíza de primeira instância, e por causa disso, o banco recorreu ao tribunal. A relatora da apelação, desembargadora Eveline Félix, da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a sentença de primeira instância. A magistrada fundamentou que o salário tem caráter alimentar. Por causa disso, o servidor precisa dele para sobreviver. Portanto, é irregular a retirada de valor sem a sua autorização. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. TJMG Cultural recebe estudantes para conhecer as obras de Inimá de Paula. Mércia Lívia. Alunos da educação infantil e de uma escola particular de Belo Horizonte visitaram a exposição Entre a Tradição e a Modernidade Brasileira, do artista plástico mineiro Inimá de Paula, na Galeria de Arte do TJMG. A mostra é composta por 24 obras do artista plástico mineiro, produzidas entre os anos de 1948 e 1983. As peças foram apresentadas aos estudantes pelo coordenador artístico e educativo do Museu Inimá de Paula, Vitor Camarano. O coordenador falou sobre o conceito da exposição, o significado das obras, as técnicas e o uso de cores. Para Vitor Camarano, é sempre uma alegria participar desse tipo de ação, pois já existe um programa educativo no museu que atende públicos de todas as idades. Os 99 alunos que participaram têm entre 4 e 14 anos de idade. Todos adoraram. Lídia Maranhão, de 10 anos de idade, disse que o que ela mais gostou foi do quadro Mar Azul, que representa uma praia. Após as visitas, os alunos receberam gravuras que retratam as obras de Inimá de Paula, para fazerem sua própria releitura e recriar as imagens em sala de aula com sua criatividade e imaginação. Natural de Itaiomi, Minas Gerais, Inimá de Paula dedicou sua vida à arte. Nascido em 1919, o artista é conhecido como um dos maiores paisagistas, com inúmeras obras que retratam a beleza do cotidiano. A exposição Entre a Tradição e a Modernidade Brasileira faz parte do programa TJMG Cultural, coordenado pela Diretoria Executiva de Comunicação e segue até o dia 1º de abril na Galeria de Arte do Tribunal, no hall do edifício sede, no bairro Serra.
Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Comarca no Vale do Jequitinhonha realiza mutirão de audiências e julgamentos de crimes de violência doméstica. Sandra Pedrosa traz os detalhes. A comarca de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, realizou no mês de fevereiro um mutirão de audiências e julgamentos de crimes de violência doméstica contra a mulher. Durante o esforço concentrado, foram realizadas 69 audiências e 57 resultaram em sentença de mérito, ainda durante a sessão. De acordo com o titular da Vara Única da comarca, juiz Bruno Henrique da Costa Lima, o mutirão ocorreu diante da necessidade de se dar uma efetividade às normas constitucionais de proteção às mulheres. Ele destacou a importância de um plano de gestão processual para garantir que os casos de violência doméstica tramitem de maneira uniforme, célere e adequada, com o objetivo primordial de proteger as vítimas. O magistrado disse ainda que fevereiro foi escolhido por anteceder o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Ainda, segundo ele, o fato de a força-tarefa ter precedido o feriado do Carnaval também contribuiu para as ações educativas promovidas pela unidade judicial. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A seguir, Supremo rejeita pedido para prorrogar prazo de adesão a acordo sobre Mariana. E ainda, STJ condena a agência de turismo por falha de informação. Voltamos em instantes. STF rejeita pedido de municípios para prorrogar prazo de adesão a acordo sobre Mariana. Quem explica é a repórter Adriana Mesquita. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou a prorrogação de 180 dias para municípios aderirem ao acordo homologado sobre reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. No pedido de prorrogação, a Associação Mineira de Municípios defendia um período adequado para as prefeituras examinarem o acordo de forma minuciosa em razão dos novos prefeitos que assumiram mandatos em janeiro. Mas o ministro Barroso sustentou que a alteração dos termos do acordo, já apreciado pelo plenário, exigiria consenso entre as partes. Pelo acordo homologado no STF em novembro do ano passado, serão destinados 170 bilhões de reais para ações de reparação e compensação em relação a todas as categorias de danos causados pelo desastre. Do montante total, 100 bilhões serão repassados aos entes públicos, que são a União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e os municípios que aderissem. Outros 32 bilhões de reais serão direcionados para a recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. O restante, 38 milhões, já foi gasto antes do acordo em ações de reparação dos danos. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. O Conselho Nacional de Justiça promove, no âmbito do programa Justiça 4.0, a capacitação nacional sobre o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Cristina Mara. Os webinários ocorrem entre 10 e 13 de março e têm o objetivo de apresentar as funcionalidades, as regras e as atualizações da ferramenta. A série de webinários tem 4 módulos organizados de acordo com os perfis dos usuários do sistema e transmitidos via Microsoft Teams. Os profissionais interessados devem inscrever-se pelo link de cada módulo disponível no site cnj.jus.br. As vagas são limitadas e haverá a emissão de certificado aos participantes pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. No dia 10 de março, a atividade será voltada a magistradas e magistrados com foco em regras negociais, sigilo, assinatura e gestão da mesa de trabalho. Nos dias 11 e 12, o público-alvo são servidoras e servidores do Judiciário
Judiciário, abordando regras negociais, emissão de documentos e gestão da mesa de trabalho. Já em 13 de março, será a vez dos profissionais dos órgãos de segurança pública, administração penitenciária, defensoria pública e Ministério Público, que aprenderão sobre cadastro de usuários, comunicados de ocorrências ao Poder Judiciário e regras gerais de utilização do sistema. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. STJ determina que a agência de turismo deve indenizar por falha de informação que levou turistas a perderem viagem de navio. Confira agora com Diego Brião. As agências de turismo não estão isentas do dever de informar adequadamente os consumidores sobre como utilizar os serviços que elas ofertam. Isto mesmo em um contexto no qual o papel destas empresas se limite à venda de passagens, por exemplo. Este foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em um julgamento no caso de uma família que perdeu a viagem porque não foi informada da necessidade de se apresentar para o embarque com 2 horas de antecedência em relação ao momento da partida de um navio. Foi mantida a condenação solidária da agência online Decolar.com e da Pullman Tour Cruzeiros do Brasil. No recurso dirigido ao STJ, a Decolar sustentou que a solidariedade prevista nos artigos 18 e 19 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, não se aplicaria a ela por ser apenas vendedora das passagens. De acordo com o processo, a família comprou passagens para um cruzeiro marítimo pelo site da Decolar. No dia da viagem, eles se dirigiram ao porto, porém foram impedidos de ingressar no navio por terem chegado após o encerramento do embarque. A família ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais contra a agência de turismo e a empresa do cruzeiro, relatando que foi informada somente sobre o horário de partida do navio, e não que o embarque ocorreria com 2 horas de antecedência. No julgamento da apelação, o Tribunal Estadual condenou solidariamente as 2 empresas rés. Da agência Rádio Web, Diego Brião. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Abraços.